Engraçado que no começo todos os sócios faziam tudo, né? Então os 3 sócios faziam a primeira reunião, a reunião de entrevista com o cliente, né? Entender o programa, entender os hábitos, as demandas específicas e tal. Depois a gente partia para uma fase de definição de partido, de criação mesmo do projeto, e todo mundo trabalhava no projeto, todos os 3 sócios trabalhavam no projeto. Isso quando éramos só os 3, né? Quando o escritório foi crescendo, essa estrutura também criou aí, vamos dizer, uma horizontalidade um pouco maior e uma certa autonomia. Então, um dos sócios atende um cliente que traz essas questões para discutir com os demais sócios, mas a gente não abre mão do partido ser definido pelos 3 sócios, né? E que é justamente dessa discussão de partido que se dá, no final das contas, a grande diversão do nosso dia a dia, né? O grande estímulo para a gente trabalhar é justamente essa discussão que a gente cria entre nós 3 e que a gente vem desenvolvendo esse cacuete, né? E os cacuetes e as discussões ao longo dos últimos 20 anos. Então, essa é a parte mais bacana do projeto. E depois, agora com uma equipe maior, a gente tem mais gente interferindo desde uma etapa muito preliminar do projeto. Então, tem projeto que a gente define partido, mas depende muito da equipe para contribuir também, interpretar aquele partido dentro de uma série de determinantes técnicos e condicionantes legais que sejam, enfim. Então, o processo ele fica muito mais multifacetado, mas sempre os 3 sócios acompanham a parte criativa, e depois um dos sócios acompanha o projeto até o final, até o detalhamento final, até o acompanhamento de obra, até a entrega da obra, porque a gente é muito apegado aos nossos filhos aqui, né? Então, desde a criação até a entrega final, necessariamente tem que ter os sócios envolvidos. Sobre o edifício Corujas, acho que é um projeto que a gente gosta muito, justamente porque a gente trabalha com um programa comum aí de um prédio de escritórios, mas de um jeito diferente do que os projetos que se veem por aí, né? Então, ao contrário do prédio normal de escritórios, aquela torre de vidro que você chega, vai para o seu escritório, hoje em dia você nem aperta o andar que você vai no elevador, né? Já vai automático e tal. Nesse prédio é o contrário, então a ideia é um prédio baixo, além das áreas de trabalho mais formais, fechadas, a gente tem varandas, tem terraços descobertos, tem jardim no meio do prédio, tem uma série de áreas de convivência, né? Então, além das áreas individuais de cada um, tem espaços que são feitos para as pessoas interagirem, se encontrarem mesmo. E então foi um processo super interessante. É um prédio mais horizontal, justamente porque a legislação ali daquela região obrigava a gente a ter um prédio no máximo de 9 metros de altura, mas a partir daí a gente propôs junto com os clientes esse novo jeito de trabalhar, né? Um jeito diferente de trabalhar. Sabe que tem uma coisa que eu gosto no Corujas, que além dos espaços abertos, essa relação com o verde, com os espaços externos, dessa continuidade de espaços internos e externos, é o fato de que a circulação ela é toda externa, que é quase que o contrário de um prédio de escritórios convencional, né? Você tem aquele corredor fechado com aquela luz fluorescente piscando, então aquela coisa meio tétrica, meio desagradável. No Corujas as circulações são todas externas, né? Então a circulação, você enxerga as pessoas circulando pelo edifício, que dá para o edifício uma ideia de escala humana muito interessante. Então, além de ele ser já um edifício meio diferente de um edifício de escritório convencional, porque ele é baixinho, espalhado, o fato de você ver essas pessoas circulando e quase que compondo a própria arquitetura com o movimento das pessoas, para mim é um tempero mágico assim, no projeto Corujas. Assim, eu gosto muito de ver o prédio em funcionamento. Eu fui recentemente, agora sábado, com os alunos, e não tinha nada acontecendo no prédio e tal, e o prédio ficou com muito menos graça do que quando o prédio está no dia a dia sendo ocupado e tal. Então, em boa medida, isso para mim acende essa compreensão de que a arquitetura é feita também com o uso das pessoas no espaço. Não é só o objeto construído ou o vazio que sobra dele, mas é sobretudo da relação das pessoas e dessa escala humana que acontece no prédio. De certa forma, eu acho que ele parece uma escola, assim, né? Nesse sentido. Uma escola que eu digo, lembra quando você era moleque, estava na escola, você via o cara passando lá, fulano tá ali, ciclano tá lá. Então você tem essa sensação no Corujas, né? Eu conheço
gente lá, quando eu vou bastante lá, que atendo a Ideias Árvores, então, né, que fica lá e são os incorporadores do prédio, e conheço gente deles, de algumas outras empresas de lá e tal. Então quando estou no Corujas visitando, geralmente com um grupo de pessoas, passa lá em cima, fulano, dá um tchau lá de cima, outro dali, sabe a Ideias Árvores que eu não vejo faz tempo, então fica um clima super nostálgico, assim, sabe, de você estar num prédio que tem pessoas que estão trabalhando em coisas totalmente distintas, mas que você conhece e que você vê cruzando ali, acho que é bem como o Lourenço falou. A gente tem feito muitos edifícios residenciais nos últimos anos, além de muitas casas e familiares também, coisas do gênero. A gente tem atuado realmente em todos os aspectos da arquitetura, desde o sofá até o projeto urbano, mas a gente tem feito apartamentos, né, alguns grandes, 200 metros quadrados, e muitos com várias variações de dimensão. E temos feito diversos desse desafio que é fazer esses mini apartamentos, né? Temos feito aí prédios que tem uma variedade grande deles, até um prédio que tem quase só desse tamanho pequenininho, e tem sido um desafio, né? Meio que às vezes como uma cabine de navio, assim, tem que fazer mais do menos e tem sido interessante. Mas o mais interessante do que resolver, acho que o apartamento, é a relação do edifício com a cidade, o que acontece daí, quais são as necessidades desse novo uso de apartamentos pequenos, né? Quer dizer, você realmente precisa de um suporte além disso, não consegue receber alguém em casa, né? No apartamento do tamanho do quarto do hotel, então é um desafio novo. Acho que tem um componente interessante nesses prédios de apartamento. Acho que o Fernando falou, a gente faz desde apartamentos grandes, né, de prédios de apartamentos grandes até prédios de apartamentos pequenos. Mas acho que os apartamentos pequenos eles estão concentrados hoje na cidade dentro de zonas que estimulam o uso misto. Acho que é uma grande felicidade do último plano diretor em São Paulo, né, de 2014, que agora está completando quinto, sexto ano de vigência, então a gente está começando a ver os projetos saindo do papel e vendo como é que eles vão de fato transformar a cidade, mas eles trazem alguns componentes importantes aí da construção de uma paisagem, de uma função urbana, que é diferente de um prédio isolado, como sempre se fez na cidade, como a legislação de uma certa forma induzia a ser feito, né? Então, para fazer apartamentos pequenos, porque a legislação estimula mais densidade demográfica naquela região, com mais equipamentos de transporte, por exemplo, também existem estímulos para você ter comércio, para você ter usos não residenciais do prédio, para você ter calçadas mais generosas, para você ter, enfim, áreas de fruição pública. Então, acho que a legislação trouxe um componente interessante para o próprio incorporador repensar o que é o trabalho dele, né, o tipo de edifício que eles produzem, e isso para a gente, como arquiteto, é um prato cheio, assim, porque tudo que a gente sempre... Tudo não, mas em grande parte são coisas que a gente sempre aprendeu, sempre ensinou e sempre quis fazer e que agora a gente na prática consegue implementar. E eu acho que é muito importante entender que como o Fernando falou, quando a gente faz um apartamento pequeno, na verdade a gente tem que criar todo um contexto e um complexo de atividades complementares que não existem mais no pequeno feudo do apartamento, né, da porta para dentro. Então, aquele apartamento pequeno faz parte de uma série de usos comuns do prédio e de usos da cidade, né? A localização na cidade, a relação com o comércio, com os serviços, com a qualidade das calçadas, com a proximidade de estações de metrô, com, enfim, todo um arranjo ali de complementaridade que eu acho muito positivo. Então, acho que a gente está num momento agora... Enfim, as pessoas estão aprendendo a viver menor do que historicamente a gente sempre viveu no Brasil, e eu acho que tem um lado muito positivo nisso, desde que a gente aprenda também que a gente tem que desenhar a cidade para isso. Então o prédio não é feito do lote para dentro só. E acho que tem sido bem interessante aí fazer esses projetos, a gente está fazendo uma série deles e tal, porque além dessas coisas todas, talvez até porque seja uma coisa meio nova, como misturar esses usos, etc., há hoje em dia uma abertura maior, acho que dos incorporadores, a uma arquitetura mais inovadora, uma arquitetura diferente, uma arquitetura que pense também do muro, que investigue e que pense também do muro para fora, não que pense só dentro do lote, né? Então, é difícil, nem todos querem, mas a gente agora tem os argumentos, tem mais argumentos para isso. Mas assim, acho que
Dando murro em ponta de faca, né? Mas pelo menos tem mais pensando, argumento agora. assim, Né? 20 anos atrás, quando a gente começou o escritório comparado com hoje, acho que há essa abertura muito maior e acho que a gente tem conseguido fazer projetos interessantes aí que trazem todos esses tipos de preocupação e ainda uma preocupação com a própria arquitetura, esses espaços diferentes, como fazer um prédio que seja bonito também, que tenha jardim no meio do prédio, né? Esse tipo de coisa que também acho que é muito bacana. A comunicação foi muito penosa, foi muito difícil. E... Chegava umas planilhas em Excel, todas em japonês. Você tinha que se virar nos 30 para entender o negócio. Né? E tem também uma questão de hierarquia lá, porque aqui a gente tem no nosso escritório alguma hierarquia, eu diria assim, que nós três discutimos partido e tudo mais, a equipe contribui, obviamente, e parte disso para desenvolver o projeto, mas lá é um negócio extremamente vertical e às vezes o Ken Okuma, que é um cara extremamente ocupado, que estava fazendo uma reforma em São Paulo e ao mesmo tempo o projeto do Estádio Olímpico de Tóquio. Então, vamos dizer que o tempo dele, entre outros milhares de projetos fora em outros países, tinha pouco tempo para definir coisas aqui da Japan House, então os processos às vezes se alongavam para definir se a porta abria para a esquerda ou para a direita. Às vezes tinha que discutir essas questões menores assim da obra e não podia, a equipe lá tinha autonomia baixíssima assim para tomar decisões. Então isso colocou um desafio aí de processo, de tempo, né, de cronograma para o projeto bem importante. E fora as mudanças de última hora, enfim, você desenha aquele painel todo da frente, né, acho que são 38 camadas de madeira e tal. Desenha aquele negócio todo em CAD 2D, precisava ser em 2D. Aí chega lá na última hora e fala assim, não, vamos repensar tudo isso aqui, vamos mudar 35% desse painel. Então, 38 camadas de madeira, às vezes você nem vê a diferença, mas fica ali no micro detalhe e tal, e que é bacana, mas considerando o processo como um todo, às vezes a gente emperrava em falta de autonomia. A equipe deles emperrava em falta de autonomia para discutir questões com a gente e, consequentemente, como projeto em conjunto, ele não pode também tomar as decisões finais, né? Então, tudo é uma decisão conjunta, concertada e não é o que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Porque aqui a gente grita para o outro lá e resolve o negócio em 2 minutos. Mas ficou legal. Mas ficou legal. Foi todo o processo, né? O processo foi um processo acho que é um penoso, projeto que assim. muita gente visita, né? Tá sempre frequentando. É o Museu da Paulista, É o Museu da Paulista, super bacana, né? Aqui no escritório a gente trabalha com escalas muito diferentes de projeto, né? Então, como o Fernando falou, já desde do sofá, da cadeira, da casinha do cachorro até o projeto urbano e tal. Eu acho que, dependendo da escala que a gente está trabalhando, primeiro tem uma questão que é o grau de interferência que a gente é capaz de fazer, né? Então, quando a gente está desenhando um objeto, é o grau de interferência total, né? A gente vai, senta, vê, você controla como é que é o parafuso, o encaixe da pecinha que prende o encosto no assento e tal. Conforme o projeto vai aumentando de escala, você vai perdendo um pouco esse poder, né? O que às vezes é sofrido pra gente, até a hora que você chega num projeto urbano que o arquiteto é um pedacinho de uma grande engrenagem, que é o que acaba fazendo com que quase todos os projetos urbanos não sejam realizados, né? Porque aí entra o poder público, a cidade, a população, muda a administração e tal, e as coisas vão se perdendo. Os poderes públicos, né? Então, a Todos, vontade do vereador, a vontade do prefeito, que é a vontade do deputado, a vontade de não sei quem. Difícil. Então eu acho que assim, primeiro isso é uma questão da gente saber lidar ou aprender a lidar com o tempo, e aí com isso a gente vai sofrendo mais ou menos, tal, né? Depois acho que tem, se a gente pensar num prédio, uma casa, um apartamento e tal, tem essa diferença de você lidar primeiro com o programa, né, se é um programa residencial feito por uma família específica, um cliente pessoa física, ou se é uma coisa comercial, ou é um cliente que está fazendo aquele prédio para vender e tal. Então aí também tem uma diferença grande entre que daí não é necessariamente de escala, mas da relação com o cliente mesmo, né? Então, no caso residencial, é uma coisa muito pessoal, a pessoa está fazendo aquilo, né,
talvez eu tenha pensado a vida inteira, tem os sonhos das pessoas, o gosto pessoal, né? Uma relação que nem sempre as decisões são tomadas em cima de questões objetivas, que às vezes é um trabalho difícil, né? Outro dia tinha um arquiteto aqui que falou, eu fujo de pessoa física, que se é pessoa física eu passo para outra que eu não consigo atender e tal. Aqui a gente lida com esses dois lados, né? Já quando é um cliente pessoa jurídica, tem essa coisa de tendem a ser decisões objetivas, resolvidas do jeito mais objetivo, nem sempre, né? Mas acontece isso. Que dentro do horário comercial. Dentro do horário comercial, tem essa, né? Também nem sempre, né? Às vezes agora manda o WhatsApp no domingo à tarde e tal, mas assim, tendem a ser coisas mais no horário comercial. Então acho que tem um pouco essa diferença aí tanto da escala do projeto, quanto do tipo de cliente, né? E às vezes o programa também, né? Aqui no escritório a gente trabalha com todos os tipos de estrutura, a princípio, assim, né? Na verdade é das questões que fazem parte da fundação do nosso escritório, a ideia de trabalhar com todas as estruturas possíveis. E a gente tem feito prédios em estrutura de madeira, edificações de madeira, em metálica, em concreto, transparente, pré-moldados de concreto. A gente fez um ginásio intencionado que nunca foi executado, pena, mas a gente fez projeto todo de andaimes. Projeto de andaimes recentemente lá na Rebouças, foi interessante também. E cada vez mais acho que a gente acredita nessa complementaridade das soluções de estruturas, né? Não sempre, vamos fazer tudo sempre de concreto, vamos fazer tudo sempre concreto molado em loco, sempre metálica é melhor. Não, isso depende do cliente, depende da solução que você quer dar, depende do budget, depende da velocidade que você quer imprimir nisso, se ele vai ser desmontável ou não, enfim, tem uma série de questões. Características de desempenho estrutural desses sistemas, né? Com certeza. Para cada tipo de projeto tem uma solução que pode funcionar melhor do que a outra. Então, se a gente se apega a um determinado tipo de material, sistema construtivo, acho que o projeto perde, né? Sim, acho que você acaba meio que olhando para o outro lado, em vez de ver um monte de possibilidades interessantes. É difícil de eu entender os engenheiros que não manjam de todas as estruturas, porque é tão interessante, né? Como é que você pode só se dedicar a uma? Parece uma perda assim, para a pessoa, né? De oportunidade e de interesse. Mas os nossos projetos mesmo, normalmente eles são híbridos, assim, você tem vários sistemas que se complementam, não é que a gente faz só de concreto porque o concreto é legal, não. Aquela parte de concreto por causa de uma determinada razão, outra parte a gente fez metálica por outra razão, outra parte fez madeira. O lançamento estrutural, acho que talvez por sermos assim um fruto da escola paulista, assim, é muito presente ainda até hoje no estudo preliminar. A gente senta para fazer essa conversa e às vezes a gente fala, não vamos pensar a estrutura para tentar, né, ter uma abordagem diferente, pensar nada depois. Então isso é uma coisa que vai e volta dentro do nosso dia a dia, assim. Mas normalmente a gente não consegue dissociar, porque o partido está muito intimamente ligado ao sistema construtivo.